Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio, nós estamos aqui no meu canal e hoje eu tive uma oportunidade muito interessante. Estou aqui com o Carlinhos, né, que é casado com minha tia. Ele tem uma história muito interessante, então eu falei assim: não, eu tenho que compartilhar isso com o público. Ele veio de ajudante pedreiro para empresário. Então essa trajetória eu achei muito interessante. De quando estava vindo com ele no carro, eu falei assim: não, a gente tem que compartilhar isso porque é uma história de superação, uma história de vitória. E Carlinhos, prazer estar com você. Conta um pouquinho da sua história aí, desde quando você começou, pode ficar à vontade. Então, eu comecei como ajudante de pedreiro, meu pai sempre foi encarregado de obra. Comecei como ajudante de pedreiro, aí o meu primo trabalhava numa madeireira, aí ele chegou pra mim e falou: Carlinhos, teu sogro tem fogão de lenha lá, não tem? Falei: tem. Aí ele falou assim: então, um rapaz da madeireira aqui tá querendo limpar o galpão aqui e vai limpar tudo, só que tem muita madeira boa e tem muita madeira ruim, aí vai tudo no meio. Você não quer que eu levo, jogo aí no teu quintal e você depois separa as boas e as ruins você coloca pro teu sogro queimar? Eu falei: pô, pode levar, legal. Leva, quando eu chegar do trabalho de tarde, eu vou arrumando devagarzinho. Só que eu imaginava que era uns meio caminho de madeira. Aí, rapaz, cheguei em casa de tarde, minha esposa braba. Aí eu tinha a casa lá, não tinha muro, era tudo cerca. O quintal era grande. Aí ele jogou 3 caminhões de madeira, de uma ponta na outra. Cheguei lá, minha esposa braba: aí o que você vai arrumar com esse monte de madeira agora? Aí eu falei: não, eu vou botar pro teu pai queimar. Aí ela falou assim: rapaz, ele vai ficar a vida toda, não vai queimar esse monte de madeira. Aí eu fui, peguei separando as madeiras boas, as madeiras ruins. Tinha caibo, perna de 3, pedaço de compensado pra caramba. Aí fiquei uns 3 dias separando. Aí meu sogro ficou todo bobo, porque não precisava de cortar mais lenha. Aquelas lenhas tudo boazinha, botava no fogo pra queimar. Aí eu fui olhando aquelas madeiras, eu falei: tem que fazer alguma coisa com essas madeiras. Depois que colocou lá, Depois que a madeira tava lá, teve que dar um jeito. Aí eu peguei e falei: rapaz, tem que fazer alguma coisa com essas madeiras. Aí tinha pedaço de compensado grande, pequeno, perna de 3. Falei: eu vou montar uma serrazinha pra mim e vou ir usando essas madeiras, brincando aqui, depois da hora que eu chegar do trabalho, esse final de semana. Pelo menos eu uso isso, monto um banquinho, dou pra um, se der certo. Montei uma mesa, comprei um motor, um motor de bomba, adaptei uma cabeça nele, pedi o cara, comprei um disco de serra, montei essa serra. Aí eu chegava de noite do trabalho, de tarde, pegava aquele monte de madeira, começava a picar, aí fazia um banquinho, fazia um tamborete. E isso tudo depois do expediente, né? Depois do expediente. Depois já na labuta ali do dia a dia. Depois, quando eu chegava em casa, que eu pegava naquele monte de madeira e a minha esposa brava, aquele monte de madeira no quintal, e eu fazia um tamborete. Aí um belo dia eu, como ajudante pedreiro, aí o pedreiro pediu para mim pegar uma desempenadeira para ele, que estava embolsando uma parede. Aí eu olhei aquela desempenadeira assim e falei assim: rapaz, mais tarde vou levar essa desempenadeira para casa. Aí chegou de tarde, não falei nada com o pedreiro, botei aquela desempenadeira na sacola e levei para casa. Aí eu tinha um monte de compensado lá, um monte de madeira. Peguei uns 2 pedacinhos daquele compensado, fiz 2 desempenadeiras com a mesma medida da que eu tinha levado. Aí cheguei e falei pro meu irmão assim: cara, vê se você consegue vender essas 2 desempenadeiras pra esses pedreiros aí que fica aí, que eu tenho tanto compensado lá, de repente dá pra gente usar e dá pra gente arrumar um dinheiro. Aí ele falou: beleza. Meu irmão não andou meia hora, voltou: ó, o cara viu, já comprou as 2. Eu falei: que isso, cara? Ele falou: comprou as 2. Aí eu falei: ah, então depois da hora eu vou fazendo. Fiz 40 durante a semana. Meu irmão foi, falei com ele assim: cara, oferece na casa de material, porque vai que o cara compra e a gente fica fornecendo para casa de material. Aí o meu irmão foi, na primeira casa de material, o cara comprou as 40.
Falou, cara, que desempenadeira top. Melhor do que as que vem pra aqui. Vou conseguir vender essa desempenadeira rapidinho. Nisso aí eu fui. Falei assim, rapaz, o negócio vai dar certo. E comecei a usar aquele monte de madeira, um monte de compensado, um monte de madeira. Aí as madeiras maciças, eu fazia uns banquinhos. Aí o primeiro banco que eu fiz não deu certo, a coluna ficava reta assim, ó. Parecia que era pro cara que tinha problema de coluna. Nunca tinha feito. Aí fiz, mas aí eu sempre pegava essa máquina de tarde, não tinha lugar, e eu cobria ela com a lona. Aí como eu comecei a vender essa desempenadeira, aí começou a entrar um dinheirinho. A matéria-prima eu já tinha, só gastava mão de obra. Aí fui juntando o dinheirinho, consegui fazer um cômodo no final do terreno, levei essa máquina para lá. Aí comecei a fazer a desempenadeira, que aquele monte de material, tinha 3 caminhões de madeira. Comecei a fazer a desempenadeira e comecei a vender para todas as casas de materiais daqui de Xerém. Eu já vendia para todas as casas de materiais, aí comecei a vender até para Cabuçu, essa desempenadeira. Aí já não era hobby mais. Aí os finais de semana para mim já era ali no galpão. E depois que eu chegava da obra 5 da tarde, eu ficava ali fazendo. Aí já não era aquela maquininha mais. Eu consegui comprar uma outra maquininha mais inferior, mas já era uma maquininha comprada. Aí eu deixei a minha... Já supria a sua renda, né? Já. Você já ganhava? Já suplia. Suplia. Aí, ou seja, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com artesanato, no caso, né? Porque marceneira não era, uma desempenadeira, quem faz desempenadeira não é marceneiro. Aí eu já começava a mexer com artesanato. Aí o pessoal chegava, pedia para fazer um negocinho pequeno, já fazia uma caixinha, aí já suplia, né? Mas até um belo dia que eu tenho um problema de rins. Aí eu fui no médico, aí o médico falou comigo assim, cara, você não pode pegar 1 quilo mais, nem pensar em trabalhar no sol. Aí eu falei, tá doido, cara, como é que eu vou tratar da minha família? Aí ele falou, nem pensar. Se você pegar sol e peso, hoje, antigamente eu tinha botado pouca, mas hoje eu já botei 87 pedras do rim pra fora. Nossa. Aí antigamente eu tava no começo e ele tava preocupado, falou que eu não podia, e eu vim pra casa triste, porque o que eu fazia era só uma renda extra, né? Aí eu conversei com a minha esposa e falei, ó, vou ter que parar e vou ter que ficar só aqui nesse galpão aqui, porque senão minha saúde vai embora. Você teve que escolher ali a ruptura, né? Isso aí. Ou seja, não dá para ter 2 trabalhos. Vou focar naquilo que está dando certo. Isso aí. Na minha visão, no seu propósito ali que você tinha, né? Isso aí, para também não comprometer minha saúde, né? Que não adiantava eu ficar nos 2. Tava bom? Tava ótimo, mas se eu ganhasse o dinheiro, depois eu ia ter que gastar o dinheiro para ganhar a saúde de volta. E eu não ia ganhar. Então eu optei em ficar só no galpão. Aí eu fui fazendo artesanato, fazendo as desempenadeiras. Aí, como eu trabalhava com obra, bateu na minha cabeça a ciranda, que era de peneirar areia. Aí eu falei assim, rapaz, vou comprar uma ciranda na casa de material, vou desmontar ela, vou tirar a medida das peças, vou fazer uma e vou colocar para vender também. Eu acho interessante, eu vi uma palestra do Kaiser, ele fala assim, cara, você tem que começar com o mínimo produto viável. Ali você começou com simples, com a desempenadeira. Isso aí. Tem gente que quer, não, eu vou começar fazendo móvel já grande, guarda. Não, ali você começou com desempenadeira, você conseguiu fazer Comecei com o que eu depois tinha. De 40, com o que você tem. Isso, né? Aí, comecei com o que eu tinha. Isso. Comecei com o que eu tinha. Aí montei uma desempenadeira dessa, o meu irmão pegou, levou nas casas de material que a gente já vendia as desempenadeiras. Aí eu comecei a entregar a desempenadeira e a ciranda também. Aí a única coisa que eu comprava da ciranda era a tela, porque a tela eu não tinha. A tela mais grossa? Aquela tela mais grossa, Aí comecei a comprar e comecei a fazer a desempenadeira e a ciranda. Aí eu nunca me contentei, eu sempre fui pra frente. Aí eu precisei de fazer um móvel na minha casa, embaixo da pia. Aí chamei um marceneiro. Aí o rapaz na época me cobrou um absurdo. Aí eu falei com a minha esposa, não tenho dinheiro para pagar.
Aí um belo dia o meu primo falou assim, cara, você não tá querendo fazer um móvel lá debaixo da tua pia lá? Rapaz, tem um rapaz aqui que veio da Bahia, ele é um marceneiro bom pra caramba. Ele tá fazendo um serviço pro meu cunhado. Vou pedir pra ele vir aqui, de repente a gente cobra mais barato pra fazer isso aí. Eu falei, pô, traz ele aqui. Aí nisso eu já tinha minhas ferramentazinhas, que eu sempre gostei de ferramenta, fui ganhando dinheiro pra me sobreviver e também o que sobrava eu ia comprando ferramenta. Aí quando o rapaz chegou lá, ele mediu o móvel debaixo da pia. Aí ele falou, pô, cara, me paga só o meu dia. E aí você me ajuda e a gente faz aqui no cômodo aqui mesmo. Você tem todas as ferramentas aqui. Dá pra gente fazer aqui mesmo. Eu falei, pô, legal então, vou te ajudar. Ele falou, não, beleza. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, eu vou aprender a fazer móvel agora. Vou só esperar ele fazer esse aí, pronto. Aí minha esposa falou, será? Eu falei, vou, tu vai ver. Aí ajudei ele a fazer aquele móvel. Ele acabou tudinho direitinho o móvel. Eu falei com a minha esposa, aprendi. Aí ela falou assim, será? Eu falei, aprendi. Aí fui na minha avó tava com o móvel pra fazer lá. Eu falei, vó, compra o material desse móvel que eu mesmo vou fazer pro senhor, vou te cobrar nada, só vai pagar o material. Aí minha esposa, Carlinhos, olha o que você vai fazer. Eu falei, já aprendi já. Peguei aquele material, fui lá, tirei as medidas, igualzinho o rapaz fez lá comigo. Cortei tudo, preparei tudo, levei, coloquei lá no lugar, deu certinho, minha avó ficou feliz. Aí daí pra frente, eu conhecia os pessoais de obra, né? Aí comecei a falar, falei, ó, eu trabalho com artesanato, mas se alguém precisar de algum móvelzinho aí debaixo de pia, em cima de pia, eu tô fazendo lá agora também. Aí comecei indo. Aí um pede para fazer um móvel debaixo de pia, outro pede para fazer um gaveteirozinho. Aí fui indo, aí aumentei mais um pouquinho o galpão, fiz um outro cômodo do lado, comprei uma outra máquina. Aí fui indo. Aí a minha irmã foi casar. Aí ela foi alugar os negócios para arrumar as festas. Na época acho que dava 6 mil reais. Muito dinheiro, ela não tinha. Aí eu falei para ela assim, o que você gostou? Aí ela falou assim, ó, eu gostei desse modelo aqui, que eram as mesas que tinham as iluminação embaixo, bonito, pra época era muito lindo. Aí eu falei para ela assim, ó, faz o seguinte, vou ver quanto a gente vai gastar de material, aí não te cobro, eu monto aqui tudinho, e depois que você casar, você vende. Se você gastar os 6 mil de material, você ainda tá no lucro, porque era 6 mil reais só para você alugar. Se você gastar 6 mil de material, eu vou montar e depois você vai usar, vai vender e vai pegar o dinheiro de volta. Aí nisso ela fez. Fui lá, mas a gente gastou 2 mil e poucos reais só de material. Aí fiz as mesas, fiz os painéis, tudinho iluminado. Aí teve uma moça que estava fazendo o vestido de noiva para ela. Aí falou assim, quem que vai? Você vai alugar teus negócios aonde? Aí ela falou, não, eu ia alugar, mas ficou muito caro. Aí o meu irmão vai fazer para mim. Depois que eu usar, a gente vende, porque aí eu recupero pelo menos o dinheiro do material. Se eu alugar, vai ser muito caro. Aí eu usei numa noite, na outra noite vou devolver, não vou ficar com nada. Mesmo se eu vender pelo mesmo preço que a gente comprou o material, é lucro, ou seja, eu vou usar e não vou gastar nada. Aí aquela moça achou muito interessante o que eu tava fazendo para ela, né? Que hoje em dia é raro, os outros só querem... Você não cobrou nada, né? Cobrei nada. A oportunidade, né? É isso aí, hoje em dia... E eu tava naquela euforia de aprender mais e mais. Aí ela foi e comprou, porque eu sempre gostei de desafio. O cliente chega para mim e fala assim, você consegue fazer esse móvel aqui? Eu falo, consigo. Nunca fiz daquele jeito, falei, consigo. Até o carro, né? O desafio lá do carro do pastor. Né? Sim. Mas aqui dele você chegou a fazer, né? Aham, fiz. É porque teve um pastor que desafiou ele a fazer um painel, né, de carro antigo. E ele conseguiu fazer, né? Certinho. Então foi um outro desafio. E uma outra habilidade que você tem também é de gravar o número, né? Das medidas. É muito interessante. Se eu tirar uma medida na casa de um cliente,
Aí hoje, graças a Deus, Deus abençoou, tem a empresa, né? Aí tem os projetistas, aí eu anoto a medida, aí mando para os projetistas, aí os projetistas às vezes não entendem algumas letras minhas, aí eles perguntam pelo telefone, aí eu falo, qual cliente que é? Ah, fulano de tal. O que é que você está em dúvida? Não, a altura da pia e o comprimento da pia. Aí eu vou e falo, não, a pia tem X de comprimento e X de altura. Aí eles já anotam que quando eles falam o nome do cliente, a minha mente vai lá na trena, na hora que eu tô esticando. Parece que eu mesmo tô indo lá na hora e medindo. É incrível, é incrível. Já fica ali Se registrado, fala né? assim, ah, qual é o pé direito lá do cliente tal? Aí a minha mente vai lá no cliente e vê na mesma hora, a hora que eu tô tirando a medida, porque a trena é digital, aí eu bato ela no chão, aperta, aí na hora que eu olho, parece que eu tô indo lá fazendo novamente. Aí eu olho, vejo a numeração certinha ali. Deus me deu esse dom. Deus me deu esse dom. Aí eu fiz, isso a minha irmã fez. Comprou os materiais, aí eu fiz tudo. Os móveis dela ficou top. Aí essa moça, ela tava dando o vestido de noiva para minha irmã. Ela era bem de situação, é até hoje. Aí ela achou aquela atitude que eu fiz muito legal, de preparar as peças para minha irmã economizar o dinheiro. Aí minha irmã fez um jantar na casa da minha mãe. Aí chamou ela. Aí ela queria me conhecer, eu fui. Aí cheguei lá, contei minha história pra ela. Aí o meu sonho era comprar uma máquina, uma esquadrejadeira, pá. Aí contei pra ela. Aí ela falou assim, no outro dia ela falou assim, teu sonho é de comprar essa máquina? Eu falei, meu sonho era de comprar essa máquina. Aí ela falou assim, amanhã cedo eu vou mandar meu motorista te pegar lá na sua casa e te levar pra você comprar essa máquina. Aí eu falei, que isso? Aí ela falou, vou pegar meu funcionário amanhã, porque eu achei tua atitude sensacional, eu queria te conhecer. Aí, tipo, fiquei muito alegre, mas como não tinha acontecido comigo, né, ainda, a gente fica assim, ah, vai mandar nada. Aí ela falou ali só porque tava cheio de gente ali. Rapaz, quando chegou no outro dia, 8 horas da manhã, eu tô lá dentro do cômodozinho, trabalhando lá, fazendo os artesanatos, aí buzinou lá de fora. Cheguei lá, era o motorista da mulher mesmo. Olha isso. Aí entrei, tomei banho, correndo, eufórico, entrei dentro do carro. E você deveria estar trabalhando lá, são 7h50. É, será que ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer? É assim mesmo. Aí, peguei, rapaz, tomei um banho, aí entrei dentro do carro, ele falou, agora a gente vai passar lá na casa dela para pegar ela. Aí fomos para Caxias. Ela perguntou qual é a loja que tinha. Eu não sei nem se essa loja ainda existe hoje. Mas a máquina eu tenho ela até hoje. A máquina eu tenho. Tem 15 anos que aconteceu isso, eu tenho ela ainda. Tá lá no outro galpão. Aí eu fui. Cheguei lá, mostrei aí várias máquinas. Tem a menorzinha, pá, vários. Aí eu humilde, né? Falei, pô, ela tá me dando, eu vou entrar nessa pequenininha aqui, que pra mim já é uma benção, já que não tinha tamanho. As minhas 2 máquinas eu que fiz. Ganhar uma máquina pronta, né? Pronta. É. Pô, era tudo que eu queria. Aí ela tinha 2 varal, igual aquela ali, igual essa daqui mesmo. Ela tinha um varal assim. Aí eu entrei dentro do varal dessa pequenininha. Aí ela foi e falou assim, e essas outras aqui? Tava uma do lado da outra assim. Eu falei, essas outras é a mesma, só que elas são maiores, né? Tem mais função, mas só que elas são muito mais caras, né? Aí essa aqui pra mim já é uma benção já. Pra mim se ela me desse aquela pequena, né? Se ela me desse aquela pequena, porque eu já tinha, pra mim já tava me dando uma grandona. Aí ela falou assim, sai desse varal aí e entra naquela grandona lá, a última. Aí eu saí, entrei na última. Aí ela falou assim, engraçado, você entrou nessa pequena, por isso que eu te perguntei o que era, porque eu não entendo.
Aí quando você entrou nessa pequena aí, Deus falou assim, não é essa que eu quero dar pra ele. Olha. Aí por isso que eu falei pra você, te perguntei das outras, aí pedi pra você entrar na última. Aí quando você entrou na última, Deus falou assim, é essa daí que eu quero dar pra ele. Nossa. Que eu quero dar o melhor. É melhor, né? E ela nem sabia, nem conhecia a máquina, mas ali na hora ela teve teve a orientação, né, do Espírito Santo. Isso aí. Aí eu falei, mas essa é muito caro. Aí ela falou assim, chama o vendedor. Aí eu chamei o vendedor. Aí o vendedor falou assim, eu falei com o vendedor assim, essa máquina aqui, ele falou, essa máquina é top de linha, chegou aqui ontem na loja. Ainda tem até algumas coisinhas que os caras têm que acabar de montar nela aí. Aí ela falou assim, pode sair daí e dar o endereço que ele vai entregar essa daí lá no teu galpão. Aí eu saí todo bobo, fui lá dar o endereço, o cara falou, rapaz, você tá comprando uma máquina top. Rapaz, você vê como é que Deus é tremendo, quando Deus quer abençoar, não adianta. Né? E olha só, como é que as coisas bateram, você começou, e você cobria com lona. Cobria com a lona você que eu fiz. Você montou o quartinho, depois você foi abençoado com a máquina. Isso aí. Então, aí você não sabe. Comprei a máquina, legal, show, vim pra cá, nem dormi naquele dia. Doido pra máquina chegar, e o cara falou assim, a máquina tem 1 semana pra chegar. Aí eu nem dormi. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, aí ela ficou toda feliz também. Aí eu falei assim, rapaz, como é que eu vou botar aquela máquina bonita dentro desse galpão? Só tá no tijolo, o chão era de barro. Eu não tinha dinheiro, o chão era de barro. Aí a mulher foi lá em casa no outro dia pra ver aonde eu ia botar a máquina. Nossa. Aí eu fui cheio de vergonha, né? E falei pra ela assim, não, vou botar a máquina aqui dentro. Aí ela entrou e falou assim, ah não, mas aquela máquina é muito bonita pra gente colocar ela aqui. Aí ela sabia que eu trabalhei muito tempo de ajudante pedreiro, né? Aí ela falou, você sabe fazer o chão aqui, embolsar? Eu falei, sei. Então pode fazer a lista de material que eu vou comprar o material todinho pra você fazer isso aqui. Isso. Aí fui na casa de material, fiz a lista do material. Aí ela falou, ó, no chão aqui pode ver a cerâmica também. Vou pagar a cerâmica também, não vou deixar só no chão grosso não. Aquela máquina é muito bonita pra ficar. Rapaz, nisso eu fiz. Né? Aí o meu irmão sempre comigo. Meu irmão sempre comigo. Desde quando a gente era ajudante pedreiro. Aí o meu irmão me ajudou, embolsamos as paredes. Tinha que fazer isso numa semana que a máquina ia chegar. Embolsamos as paredes, fizemos um contrapiso, botamos a cerâmica rápido. A máquina chegou, tudo prontinho. Aí o cara veio 2 caras da empresa, montaram a máquina toda. Aí o cara falou assim, aonde que é a elétrica pra gente ligar ela? É o que, 220? Que elétrica? Não tinha. Não. Trifase, macho. Nossa. O meu relógio era 110. Aí eu falei com ele, irmão, vai dar pra ligar não. Meu relógio é 110. Eu falei, não, tem que ser 220, trifase. E agora? Com que dinheiro eu boto o relógio? Com que dinheiro eu peço? Pedir ligação lá. Pedir ligação. Aí veio ela de novo pra olhar a máquina e o galpão, ela gostou, que a gente pagou tinta pra pintar, pintamos tudo, deixamos 0. Aí ela falou assim, aí eu fiquei quieto. É porque Deus também vê o coração das pessoas para abençoar também. Sim. Aí eu fiquei quieto, não falei nada não. Falei, vou deixar ela vir ver. Aí ela vai ver tudinho direitinho. Se ela pedir para ligar, eu falo. Se ela não pedir para ligar, eu vou ficar quieto. Eu trabalho mais 2, 3 semanas com a outra minha máquina velha. Faço um dinheiro. Vou e pego e peço o poste, o relógio, tudinho. Mas eu não vou falar com ela. Eu não sou oportunista, não. Igual Neemias, né? Neemias queria voltar lá para Jerusalém, mas aí ficou com vergonha de pedir cartas, né? Isso aí. Aí ele falou assim, se eu pedir carta, eu falo assim, não foi o teu Deus que te concedeu? Como é que agora você vai estar com vergonha, né? Isso aí. Aí nisso ela ficou toda feliz, que tava tudo bonitão.
tudo pintado, com cerâmica no chão e a máquina lá no meio do galpão. Eu já tinha arrumado minhas ferramentas, tinha feito um quadro, que eu sempre gostei desse negócio direitinho. Ela gostou. Aí ela falou assim, liga ela aí pra me ver. Ela falou? Falou. Aí eu abaixei a cabeça, ela, o que foi? Aí eu falei, então, eu não ia te falar, porque eu ia trabalhar umas 2 ou 3 semanas para me juntar dinheiro, porque ele falou que tem que ser o relógio trifásico, e o meu relógio aqui é 110, não consegue ligar ela. Ela falou, não, você tinha que me falar, porque Deus não dá benção pela metade não. Falou assim mesmo. Aí eu falei, não, é porque eu me sinto tipo, já tá se aproveitando, né? Eu dei a máquina, já reformei o galpão todo, agora quer falar de luz. Aí eu não, se você não pede para ligar ela, eu não ia falar não. Eu ia trabalhar essas 2, 3 semanas, juntar um dinheirinho, ou 1 mês, 2 meses que for, porque eu ia conseguir trabalhar porque eu tenho a minha máquina velha. Sim. Então quando eu pudesse ligar ela, eu ligava. Aí ela falou, não, amanhã mesmo você pode ver o que gasta para colocar o relógio, tudo aí. Aí eu fui, vi, aí ela foi, pagou, a Light foi lá, instalou o relógio, aí botei a máquina para funcionar. Aí daí pra lá, comecei mesmo a fazer móvel agora de verdade, porque o corte era preciso, né? Eu já tinha aprendido, aí eu tinha medo de alguém me dar uma casa toda para fazer. E como a minha máquina era montada, eu tinha medo de arranhar a peça, alguma coisa assim. Aí, mas Deus vai te dando tudo na hora certa. A orientação tudo, completa, né? Tudo na hora certa. Aí montou aquela máquina e foi aparecendo um móvel atrás do outro. Aí foi aparecendo casa toda para fazer, porque eu tinha muito contato de obra, né? Porque eu era ajudante. Aí os pessoais que era pedreiro ia falando, o Carlinhos, meu amigo, ele trabalhava em obra, mas só que ele não pode trabalhar mais em obra, agora ele é marceneiro, ele faz o móvel, pá. Aí foi indo, Deus foi abençoando, aí eu estiquei o galpão, aí depois eu emendei todos os cômodos, fiz um telhado grande, que ela também me ajudou. Que legal, né? Ela também me ajudou. Ela chegou lá e falou, você precisa de quebrar tudo, isso aqui agora que você já tem bastante trabalho, quebra tudo, faz um telhadão alto, faz um galpão só. Você conseguiu ver depois? Você conseguiu ver ela assim depois disso? Consegui ver. Aí depois eu fiz esse galpão, aí ela me ajudou a construir esse galpão, pagou o material todinho, aí eu paguei só a mão de obra, aí pronto, aí daí pra lá eu voei. Aí eu comecei a pegar uma obra atrás da outra. Obra atrás da outra. E Deus conhece tanto o meu coração, que aí eu comecei a ver outras máquinas, porque o trabalho que eu já estava tendo, aquela máquina já não estava dando conta. Nossa. E aí eu comecei a pesquisar outras máquinas, que é aquela ali. Sim. Aquela ali. Aí só que pra mim era muito dinheiro. Era quanto o investimento na época, assim? Na época ela era 40 mil. 40 mil? 40 mil. Nossa. Aí se fosse hoje eram uns 150 mil, 200 mil. Fosse hoje. Aí eu falei... Com a inflação, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu queria tanto uma máquina dessa. Pelos serviços que eu tenho. Só que eu vou ter que ir juntando dinheiro. Sim. Mas tipo, comecei a ganhar legal. Comecei a ganhar legal, mas tipo, se eu juntasse dinheiro, eu tinha que juntar dinheiro uns 2 anos para poder comprar ela. Aí depois de uns 3 meses, um amigo meu, comentei com ele, falei, rapaz, eu era doido para comprar essa máquina aqui, ó. Eu já fazia móvel para ele também. Aí ele falou, é mesmo, cara? Quanto custa essa máquina? Aí eu falei, 40 mil. Aí ele falou assim, e você já sabe aonde tem? Eu falei, essa máquina aqui é lá do Paraná, Curitiba. Já até conversei com um cara, porque eu sempre fui assim. Sempre fui comprar as coisas sem dinheiro. Aí eu liguei pro cara, e o cara achando que eu tinha dinheiro,
E eu perguntando da máquina, como a máquina, o cara fazia filmagem, a máquina trabalhando, mandava pra mim, aí que eu ficava doido mesmo. Aí eu falava assim, caraca, Senhor, me ajuda. um móvel que eu faço aqui com 2 dias com essa máquina é 2 horas. Eu pensava assim, falei, rapaz. Aí eu comentei que esse amigo meu, mostrei os vídeos da máquina a ele e falou assim, pode ligar pro cara, pô. Eu falei, mas pra quê? Pode ligar pro cara, vou te emprestar o dinheiro, quando você tiver você me paga. Aí eu falei, você não vai fazer isso não? Ele falou, vou, pô. Aí eu falei, tá falando sério? Ele falou, liga pro cara aí agora, na minha frente. Aí eu fui, liguei pro cara, lá de Curitiba. Falei, cara, ó, a máquina é minha. Semana que vem eu vou aí ver. Aí ele foi, me dá o telefone aqui. Aí pegou o telefone na minha mão e falou, cara, irmão, aqui, tem que dar algum sinal pra segurar a máquina, pra você não vender a máquina pra outra. Aí o cara falou que tinha. Ele falou, me passa o número da tua conta da empresa e um contrato, que eu vou transferir hoje ainda a entrada e amanhã ele vai ir para ver essa máquina. Aí conversou com o cara lá. Aí quando ele desligou o telefone, eu falei, rapaz, como é que eu vou lá amanhã, cara? Eu não tenho carro, não tenho nada. Ele falou, você vai, pô. Eu falei, rapaz, como é que eu vou? Ele falou, aluga um carro, você pega o carro e vai. Você tem que ver essa máquina amanhã. Já vou transferir para ele um dinheiro para ele não vender a máquina para outro. Ele vai mandar o contrato lá para minha empresa. Aí eu falei, pô, legal, aí mais uma noite sem dormir. Mais uma noite sem dormir. Aí, no outro dia, alugou um carro, fui pra lá, pra Curitiba. Saí daqui 8 da manhã, cheguei lá 10 da noite. Aí pagou o hotel pra mim, fui lá no cara, vi a máquina no outro dia, que cheguei lá 10 da noite, fui pro hotel, dormi. Aí no outro dia cedo, fui ao encontro da empresa do cara, o cara vendia a máquina, ele comprava a máquina e vendia. Aí vi a máquina funcionando tudinho direitinho. Na hora ali. Aí na hora, pô, ele me explicou tudo como é que funcionava. Ele falou, ó, o técnico vai pra lá, pro Rio, monta ela, vai te ensinar, vai ficar uma semana trabalhando com você lá com ela. Depois que você aprender todas as funções dela, aí ele vai voltar pra Curitiba. Mas isso aí é tudo por conta da empresa. Você compra a máquina e já tá tudo incluso, tudo incluso. Aí voltei como? Nossa, feliz demais. Só, né? Voltei feliz demais. Aí voltei, ele me deu um prazo de 15 dias para entregar. Aí eu falei assim, aonde essa máquina vai ficar? Máquina grande. Já tinha outra lá, né? Já tinha aquela que eu ganhei. Aí o meu cunhado foi e falou assim, ó, se quiser, cara, puxa mais um pedaço para cá e puxa o telhado, que aí a máquina fica aqui. Aí ele me deu um pedaço de 6 metros de largura por 15 de comprimento. Aí eu fiz um piso ali, fechei tudinho, estiquei o telhado dentro desses 15 dias que a máquina ia chegar. Correndo, né? Correndo, sempre na correria. Aí a máquina chegou, instalei ela lá, o cara ficou me explicando. Aí tipo, um móvel que eu fazia com 2 dias, passei a fazer com 2 horas. Nossa. Aí Agilizou demais. acabou. Né? Serviço atrasado já foi. Acabou. Acabou. Aí era um móvel atrás do outro, um móvel atrás do outro. Até um belo dia que Deus falou que um empresário que eu fazia serviço para ele ia chegar e ia me chamar para montar uma sociedade comigo para poder eu voar, crescer. Aí esse amigo meu é igual um irmão para mim. Aí ele chegou pra mim e falou assim, mano, ele me chama de mano, cara, eu não preciso disso. Se você quiser a quantia que for, eu te dou, e quando você tiver o dinheiro você me devolve. Aí eu falei, não, como até hoje Deus te comandou tudo na minha vida, e ele falou que ia usar um empresário, amigo meu, que ia montar uma sociedade comigo para mim voar, ou seja, depois você pode até eu devolver tudo que você fez por mim,
ou você falar assim, mais pra frente, compra a minha parte para ficar só para você, eu até faço isso, mas agora Deus falou que era para mim, que ia usar você para entrar de sócio comigo. Nossa. Porque como você tem os conhecimentos, você ia fazer eu decolar. Incrível, né? É Incrível, uma história incrível. Né? incrível. E aí você, hoje em dia, tem a fábrica, né? Aí eu tenho essa fábrica aí, 2 galpões, 2.000 metros de galpão, 2.000 metros de pátio. Muito legal. Aí eu tenho a outra fábrica lá antiga que eu botei só para mexer com madeira maciça. Ah, sim. Comprei todos os maquinários de madeira maciça. Aí Deus sempre me surpreendendo. Até quando eu acho que eu não mereço mais, o Senhor me surpreende. Amém. Isso aí é uma Entendeu? história de vitória, né? História de bênção, de visão das pessoas que você conheceu, das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Isso aí. Então, isso vai além do empreendedorismo. Isso né? aí. É uma história de cuidado, sabe, de Deus na sua vida. Então, hoje em dia tem um investimento altíssimo em marketing. Muito. Os móveis ficam prontos rápidos, né? Isso aí. E é gratificante ver a sua trajetória, assim, o passo a passo. Isso Que aí. não foi de uma noite pro dia. Não. Levou anos. Não. E anos de, no caso, constância. Né, de É. estar sempre fazendo ali. 15 anos. Tem 15 anos. Buscando melhoria. Poxa, talvez essa máquina aqui seria melhor. Você tinha visão. Isso aí. Você sabia o que queria. Isso aí. Né, pedir a Deus, consequentemente. E fazendo o que você tinha para fazer, com o que você tinha, né? Sempre alegre, né? Sempre animado. Você é um cara assim. E é isso, cara. É uma história incrível. Eu acho que serve de lição para cada um, né? Serve para mim, serve para qualquer um que assistir esse vídeo. Tá? A gente fica aqui a história do Carlinho. Quem quiser conhecer a fábrica, eu vou mostrar um pouquinho da fábrica aí no próximo trecho. E foi um prazer, Carlinhos. Prazer ter foi todo meu. essa conversa aqui, esse bate-papo, que vai ser edificante para a vida de vocês. Forte abraço, até a próxima.